Glória a Deus. Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus pela vitória que você teve de conseguir chegar até esse lugar. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não sei qual é a tua expectativa até o findar desse culto, mas eu estou com uma expectativa tremenda de que algo extraordinário já está acontecendo nesse lugar, e até o findar desse culto, Deus há de nos surpreender. Eu creio nisso no nome de Jesus. Quero pedir perdão aí aos líderes de célula, que eu confesso que não só porque foi uma semana corrida, né? Tivemos alguns obstáculos durante essa semana, mas também eu não consegui fazer esboço. Eu tentava anotar alguma coisa, não conseguia, e aí minha mente ia lá na célula. Tem que ter o esboço para a célula, e aí eu ficava, e eu pegava a caneta e tentava anotar e não conseguia. E eu só tinha aqui, e o que eu tinha aqui, eu conseguia botar no papel. Mas eu não conseguia fazer o esboço, porque nós não conseguimos botar no esboço tudo que nós temos aqui. Não sei se você está entendendo. Então, eu fiz um esboço, assim, muito rápido, né? Mandei para a mídia. Mas aí, se você quiser anotar alguma coisa que o Espírito Santo vai liberando daqui de cima, através da minha boca, você anota, desde que você não perca o foco da mensagem. Porém, o esboço, volto a dizer, está muito resumido. Também eu creio que vocês, no decorrer da leitura, quando for ministrar na célula, vocês vão fazer coisas extraordinárias através desse texto, porque nós estamos tratando da palavra de Deus. Não é porque eu estou aqui, mas é a palavra de Deus, e eu não tenho dúvida do que Deus pode fazer através de cada um na célula. Porém, nós vamos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu quero falar para você que você, não só porque está aqui, não só porque você decidiu estar aqui hoje, mas a partir desse momento, você está sendo coberto de oração. A partir desse exato momento que eu peguei a oportunidade, você está sendo coberto de oração. Tem anjos empenhados nesse momento em fazer aquilo que você não pode fazer, nem eu com as palavras humanas. Mas eu creio que grandes coisas acontecerão nesse lugar, além daquilo que já aconteceu através dos louvores. E eu costumo dizer que no momento dos louvores eu fico ali, eu recebo de uma forma espetacular, não sei você. Mas nós precisamos completar esse culto com a palavra, porque nós temos uma liturgia e a palavra do Senhor é indispensável. O louvor nos prepara, nos leva numa dimensão, nos traz para um ambiente. E esse ambiente está com um envolvimento divino que eu não tenho dúvida. Está com envolvimento divino que daqui a pouco você vai entender. Eu botei como tema dessa mensagem: a caverna não é o seu lugar. Pastor, o que é a caverna? Caverna é tudo aquilo que te leva a um pensamento fechado, muitas vezes de medo, muitas vezes de calúnias que somos envolvidos, muitas vezes de coisas que não merecemos e sofremos. Muitas das vezes somos acometidos de uma enfermidade e já não temos mais a crença de que tínhamos no começo. Muitas das vezes os obstáculos do dia a dia, os problemas familiares, as mais diversas situações, e você às vezes se fecha e Deus está falando assim: eu não quero você dessa forma. E às vezes nós não entendemos de verdade o que Deus quer conosco. Mas uma coisa eu sei: a partir
do momento em que nós fomos escolhidos, nós perdemos o direito de escolher. Vou repetir. A partir do momento em que nós fomos escolhidos, perdemos o direito de escolher. Melhora, pastor. A partir do momento em que Deus nos escolheu, nós perdemos a oportunidade de escolher o que queremos. Quem entendeu? No momento em que nós fomos escolhidos, como diz a palavra, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus falando, e vos nomeei para que vades e dê fruto. Então, Jesus não nos escolheu. Se você está aqui, é porque Deus te escolheu. E quando você tomou essa decisão de aceitar ser escolhido por Deus, você perdeu totalmente o direito de escolher o que você quer. Então eu quero partir do princípio que nós não temos escolha, porque um dia nós fomos escolhidos. E eu quero ler um texto contigo, eu quero que você grava esse tema. A caverna não é o seu lugar. Quantas pessoas estão na igreja, estão nas indas e vindas, mas quando cai no seu eu, no seu particular, na sua vida secular, ela está numa caverna. E ela chega aqui só pela misericórdia de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Os líderes de célula, quem ministra, anota alguma coisa aí, que o Espírito Santo vai liberando, e eu não tenho dúvida de que será uma bênção lá na célula, como vai ser aqui hoje, e já está sendo, no nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Vamos lá? Coloca o texto para a gente. É bem curtinho. Você pode se colocar de pé para dar uma esticada aí, para a gente fazer um exercício santo. Já começa a se desprender de tudo que possa levar a tua mente cativo a situações, para que você não entenda o que vai ser ministrado. Volta para cá de fato e de verdade, não deixa só o teu corpo aqui, não empresta a sua mente para ir nas mais diversas situações que tem lá fora. Todos nós aqui temos uma situação lá fora, todos nós temos questões das mais adversas lá fora, e se nós deixarmos ser levados, nós vamos ficar só o corpo, e a mente vai ficar lá fora. Mas eu quero falar para você, você está coberto de oração a partir de quando eu peguei esse microfone, amém? Vamos ler. No 3, vamos ler junto. 1, 2, 3. Tá lindo, hein?
Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deus, nós estamos diante, ó Pai, da Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, Pai, e é baseado nessa palavra onde pegaremos, Pai, pegaremos um rumo para ministrar nessa noite. Pedimos ao Senhor, Pai, que as mentes sejam um cativo a partir de agora, a palavra que será ministrada. Ó Pai, essas mentes, ó Pai, pertencem ao Senhor, essas mentes estão cativo à Tua palavra. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, tende, ó Pai, misericórdia da nossa vida, ó Pai, nos ministra, Pai, nessa noite, ó Pai, nós queremos ser ministrados, ó Pai, pelo Senhor nessa noite. Pedimos ao Senhor, ó Pai, uma porção divina do Teu Espírito nesse lugar. Convidamos ao Senhor para ter total liberdade nesse lugar, para que a Tua palavra, a palavra que foi lida, venha de encontro à necessidade de cada um. Ó Pai, nos colocamos diante da Tua presença, com a certeza, Pai, de que esse lugar, que esse ambiente está tomado pela Tua presença, e a Tua presença, ó Pai, não há quem possa resistir à Tua presença. Por isso, ó Pai, diante da Tua palavra, nós nos encontramos e queremos, Pai, fazer uso da Tua palavra a partir de agora. Use a minha vida, Pai, com autoridade e ousadia nesse lugar. Que se cale, ó Pai, o homem, pastor Luiz, que fale o Espírito Santo através dos meus lábios. Ó Pai, que nessa noite seja uma noite, ó Pai, de mudança para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, eu te oro, te agradeço e peço ao Senhor, guarda nossa mente para a glória do Teu nome. E assim nós cremos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Querido, nós vamos falar nessa noite de alguém que fez coisas extraordinárias. Esse homem que nós falamos, falar de alguém que profetizou contra um rei, e ele era um homem tão íntimo de Deus, tão próximo, que através da tua voz, da tua oração, ele profetizou contra a vida de Acabe e falou, não vai chover. Através da vida desse homem, Deus trancou o céu. Acabe vivia da chuva na época. E um homem se levantar e falar para ele, não vai chover. Profetizou também contra 850 homens, que era do lado de Jezabel, foi o motivo dele ter entrado na caverna, porque no decorrer da história, Jezabel queria matá-lo. Desafiou 850 homens, multiplicou também o azeite da viúva. Nós estamos falando de um homem que curou pessoas envenenadas. Falando de um homem também que curou um homem com lepra. Falando de um homem que tinha experiências tremendas com Deus. Ele falava, acontecia. Ele orava, acontecia. E chegou um tempo, passado 3 anos, assim como ele pediu para trancar o céu e não chover, depois de 3 anos, o mesmo homem voltou e orou, e Deus abriu o céu, liberou a chuva. Esse homem que nós estamos falando, é um homem que fez coisas extraordinárias, porém alguns atributos desses pontos que eu mencionei, ele profetizou contra Acabe, ele desafiou 850 homens, multiplicou o azeite da viúva, curou pessoas envenenadas. Alguns atributos dele foi passado para Eliseu. Eliseu era um sucessor, andava com ele, porém antes dele ir ao céu, que ele não passou pela morte, ele foi levado por um redemoinho e foi ao céu. Antes dele ir ao céu, ele chamou Eliseu e falou, Eliseu, o que é que você quer que eu te faça? Eliseu, de ver tantas coisas que ele fazia, Eliseu falou, me dá uma porção do teu espírito. Então, alguns feitos que nós vamos ver na Bíblia, que foi Eliseu que fez,
ele fez através de Elias, que ele era sucessor. Então eu atribuí alguns feitos aqui e muitas outras coisas que Elias fez naquela época. Mas nós temos o costume de dizer que o começo da caminhada é difícil. E eu não entendo o começo da caminhada como difícil. O começo da caminhada é onde você está no auge, vamos dizer, até da euforia espiritual, se é que podemos dizer. Se alguém fala alguma besteira sobre a tua vida, não consegue te parar. Se alguém te bate em qualquer lugar, bate que eu digo com palavras, não consegue te parar, porque você está no começo da caminhada. Tudo para você é Deus no controle sempre. Porque no começo da caminhada, você quer levar pessoas que não conhecem o Evangelho a caminhar junto contigo. Aonde você para, você está exalando as coisas de Deus. Você está falando coisas de Deus. Você está pregando, você está convidando. Você quer arrastar uma multidão. Tem um profeta no livro de Abacuque que ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra aonde? No começo? Não. No final? Não. Ele pediu que ele estava no meio da caminhada. E ele falou: aviva a sua obra. Porque no começo da caminhada, se tiver um culto na esquina, você não quer nem saber qual é a religião, você para. Você quer ouvir, você quer participar, porque você está com um sentimento voltado para aquela decisão que você tomou. Se tiver um culto fúnebre, um sepultamento, você quer estar porque você sabe que vai ter uma palavra da parte de Deus. Se tiver um culto no lar, você quer estar porque vai estar falando das coisas de Deus. Se tiver a célula, você quer estar porque vai estar falando das coisas de Deus. E no começo da caminhada é assim. Mas quando chega no meio, as coisas vão tomando outro rumo. Vai consumindo a nossa energia, e nós vamos, como tem um ditado popular, vai caindo a ficha, e nós parece que passamos a ser um pouco menos crente do que no começo. No meio da caminhada, para mim, é a etapa mais complicada. E esse homem que fez todas essas proezas, ele profetizou, ele combateu, ele pediu Deus para mandar fogo do céu, Deus mandou e consumiu os adversários. Ele pediu para parar a chuva, parou. Ele pediu para chover e choveu. Ele também teve uma participação na cura de Naamã, que era acometido de lepra. Eu quero abrir aqui um parênteses. Naamã tinha uma lepra, mas Naamã tinha uma outra doença, que para ser curado da lepra, ele tinha primeiro que ser curado de uma doença. Qual era essa doença, pastor? Quem conhece pode falar. Qual era a outra doença que esse homem tinha? Orgulho. Uma pessoa orgulhosa, jamais ela vai descer num rio de água suja. Deus proporcionou a ele a cura. Você quer ser curado? Mergulha 7 vezes. Mas uma pessoa orgulhosa, para mergulhar num rio sujo, ele teria que realmente querer a cura da lepra. Mas para ser curado da lepra, primeiro ele tinha que ser curado do orgulho. E quantas pessoas não conseguem quebrar esse meu eu, que é o orgulho? E muitas das vezes vivemos as mais diversas situações, porque o orgulho nos leva a acreditar que nós somos o dono da verdade, que eu não estou errado. O orgulho, na verdade, é uma cerca de arame farpado, onde 2 pessoas, cada uma de um lado, e o arame farpado está ali. Não deixa a de lá vir aqui, e não deixa daqui ir lá. Orgulho. Não pede perdão, não perdoa. Mas tem gente que no meio das lutas, no meio das tribulações, continua buscando. Eu pesquisei uma certa vez e eu cheguei à conclusão de que uma pessoa,
eu posso dizer, depois de um fato que aconteceu, minha esposa vai lembrar agora, 95% das pessoas, quando está passando no seu momento difícil, ela entra para o casulo, ela apanha, ela sofre, não consegue reagir. Quando ela está no momento difícil, e você pode enumerar agora um momento difícil aí, as mais diversas situações. Eu não sei o que para você é difícil, talvez para mim não seja o tanto quanto é para você. Tem gente que chegou até aqui com lutas, com dificuldade. Talvez você está vivendo como se fosse o último culto, já sem expectativa. Nada que é falado daqui de cima pelos pregadores já não tem mais valor para você. Você chega aqui arrastado, ou talvez alguém passou para te pegar, para te incentivar, para te trazer e te conduzir até aqui. E talvez você entrou por essas portas já acreditando que esse seria o último culto, que você não voltaria mais. Está desanimado, que é uma das opções que eu tenho como a caverna. Elias, ele fez um monte de proeza em Deus, mas chegou um momento, nós lemos ali, no verso 11, ele falou, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais tanta perseguição. Eu já não aguento mais tanta calúnia, tantas palavras lançadas contra a minha vida. E talvez você está aqui nessa noite acometido de várias injustiças no decorrer da tua trajetória. Talvez no decorrer da tua caminhada com Cristo, você já sofreu as mais terríveis situações e palavras contra a tua vida. E você está aqui, está se enfrentando. E talvez você está aqui, já tentou desviar várias vezes e não conseguiu desviar, sair da presença do Senhor, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Talvez você já fez de tudo para sair da presença do Senhor e você vem se arrastando e se joga aqui dentro. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. A caverna não é o seu lugar. Deus não lhe chamou para você ficar na caverna. E o interessante disso tudo é que tem momentos nas nossas vidas que nós queremos parar. Chegou um momento na vida de Elias, no verso 11 ali, ele falou, Senhor, eu já não aguento mais. E talvez quem entre nós, passado ou passando por situações que às vezes na nossa mente não tem mais saída, talvez entre nós quem já ainda não pediu a morte. Senhor, se for para ficar desse jeito, me leva. Eu já não estou aguentando, eu não suporto mais a pressão que eu estou vivendo. E talvez você já tentou de tudo e está aqui se enfrentando. E pessoas falaram que você era um improvável e te machucou. Talvez pessoas falaram que você não ia vencer e te magoou. Talvez pessoas liberou palavras sobre a tua vida que deixou você com o coração realmente sangrando e está sangrando. Talvez você está aqui nessa noite, você não consegue nem gritar mais. Só Deus ouve o teu grito, porque esse grito, ele é interior, ele é interno, e ninguém consegue ouvir o grito que está preso dentro de você, de tantas coisas que você vem vivendo. E esse grito está aí, só Deus está ouvindo esse grito. Que talvez se colocasse você num lugar bem deserto, bem sozinho por um dia, você ia extravasar, ia se esvaziar de tudo que você já não aguenta mais. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você, Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Deus te trouxe aqui para falar para você que há solução sim. Há solução para essa situação que te afronta o dia de hoje. Talvez você já venceu muitas e muitas, mas agora você chegou diante de mais uma e falou, eu não vou suportar mais uma. E Deus está falando para você,
você que chegou até aqui nessa noite, tem resposta de Deus para a tua vida, tem resposta de Deus para a minha vida, no nome de Jesus. E nesse texto, 2 vezes, Deus manda o anjo falar para esse homem. E tem momento na nossa vida que pessoas são usadas para falar para nós, Deus envia anjos para falar para a gente, Deus usa pessoas do altar para falar para a gente, Deus usa pessoa no trabalho para falar com a gente entende, a gente acredita, a gente se emociona, a gente chora, mas quando chega em casa, a gente entra para tal caverna. E ali nós começamos a remoer tudo de novo, e o diabo vem na nossa mente e fala assim, tudo isso que você ouviu agora, você já ouviu há tempos atrás, e não vai mudar nada, porque eu costumo dizer, existe 3 vozes que falam na nossa mente, existe essa voz aqui humana, que um fala, o outro fala, você se ouve, existe a voz do Espírito Santo, e existe a voz do inferno, 3 vozes, a voz humana, a voz do Espírito Santo e a voz do diabo. E muitas das vezes nós damos uma credibilidade tremenda para a voz do diabo na nossa mente, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você é um improvável. Talvez, baseado nas circunstâncias, nós acreditamos mais nessa terceira voz do que numa voz de um profeta, que Deus levanta para falar, através de um louvor, através de um testemunho, nós ouvimos. Mas nesse texto, Deus mandou 2 vezes, Elias, come, bebe. Ele comeu, bebeu, voltou para a caverna. A segunda vez, Deus vai lá, fala para ele levantar e para comer, porque longa é a caminhada dele. No inferno, talvez foi falado que você não ia conseguir. No inferno, talvez, já foi declarado que você não vai vencer. Aí Deus pega, já que ele não ouviu as vozes que Deus mandou do Espírito Santo, do anjo, do profeta, de todo mundo, aí Deus pega e fala assim, Elias, agora é comigo. Sai da caverna. 2 vezes nesse texto pequeno que nós lemos, Deus usou o profeta para falar, usou o anjo para falar, ele não ouviu. Aí Deus pega e fala assim, o que é que você está fazendo aí? Em outras palavras, deixa eu melhorar. Se você que está aqui nessa noite, já não ouve mais profeta, já não ouve mais os anjos, já não ouve nem mais o Espírito Santo, o próprio Deus está se manifestando para você nessa noite, através da minha vida e desse texto, e falando para você, sai da caverna, porque o que eu tenho contigo, eu não vou fazer contigo na caverna, eu quero fazer contigo do lado de fora da caverna. Dentro da caverna ele só tinha a voz de Deus, do lado de fora ele tinha a presença de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, com bastante carinho, você quer ficar somente com a voz de Deus, ou você quer a presença de Deus na tua vida? Uma coisa é você ter a voz de Deus, pastor, show de bola, a voz de Deus já é o suficiente. Você pode escolher, mas entre ficar com a voz de Deus e com a presença, eu prefiro a presença. E Deus chegou para ele e falou, sai da caverna. Talvez você entrou aqui nessa noite, já sem perspectiva nenhuma, você saiu algumas vezes da caverna, mas as circunstâncias levou você de novo para a caverna. Você talvez até pensou, aqui ninguém vai me incomodar. Aqui Jezabel não vai me achar, porque ele estava escondido, porque Jezabel queria matá-lo. E ele falou, aqui é o lugar mais seguro. Talvez para você, nas atualidades,
as circunstâncias que você está vivendo, para você o lugar mais seguro é na caverna. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você, na autoridade do nome de Jesus, o teu lugar não é na caverna, porque o que Deus tem comigo e contigo é do lado de fora da caverna. Deus manda dizer para você nessa noite: sai da caverna, porque Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você. Saia da caverna. Pastor, o que é caverna? É os problemas que você pega e acredita que já não tem mais saída. É as desavenças dentro do lar que você fala assim: já não acredito mais que vai mudar. Aí eu te faço uma pergunta: cadê aquele homem e aquela mulher que estava em todos os eventos, culto no lar, culto fúnebre, célula, que estava rodando, buscando fazer a vontade de Deus? Cadê aquela mulher que saía orando de casa em casa e via Deus fazendo através dela na vida das pessoas? Cadê aquele homem que Deus mandava ele ir visitar, ele ia? Cadê aquela mulher que Deus falava, vai lá orar por ela, e ela ia? Cadê? Porque na caverna não tem intimidade com Deus, não tem experiência. Porque o que Deus tem para nós é do lado de fora da caverna. Às vezes nós entendemos ou acreditamos nas mais diversas situações. Mas chegamos a um ponto que a palavra de Deus é só uma palavra ministrada que não surte efeito na nossa vida, surte na vida do outro. Mas na minha vida, eu já li, eu já reli, eu já ouvi pregações várias vezes nesse texto, naquele. Eu já fui milhões de culto. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: sai da caverna. Levanta a tua mão direita, eu quero profetizar na tua vida. O desânimo que persegue a tua vida, ele não vai permanecer, porque Deus ainda tem planos contigo nessa terra. Eu profetizo renovo de Deus na tua vida nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Sai da caverna, a caverna não é o seu lugar. Pastor, eu já ouvi isso. Elias recebeu o profeta 2 vezes e o profeta falou: sai da caverna. Deus manda você sair, come e bebe. Ele saiu, caminhou se arrastando. Talvez você também está se arrastando. Glória a Deus que ainda está andando lento, mas está. Pior é aquele que já não aguenta nem mais chegar aqui arrastado. Nem com empurrão ele consegue chegar aqui. Mas você declara-se vencedor, que você, mesmo se vem arrastando, está vindo, está conseguindo. Talvez você já ouviu as mais diversas profecias. E mais uma vez, Deus está falando para você através da minha vida: sai da caverna. A caverna não é o seu lugar. Pastor, eu já ouvi isso. Eu entendo, eu acredito que não é o meu lugar. O que fazer? Deixa o céu esvaziar a sua vida. Talvez você está tão cheio de coisas daqui de fora, daqui da terra, que as coisas do céu já não tem lugar para entrar na tua vida. Está tudo transbordando. Eu quero que você feche teus olhos nessa noite. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deixa Deus esvaziar a tua vida. Deixa Deus tirar toda a palavra que um dia foi lançada sobre a tua vida e de pessoas próximas a você. Porque quem nos entristece, quem nos trai, quem nos prejudica, quem nos faz mal, não é pessoas estranhas, é pessoas próximas. E você fala assim: de quem eu nunca esperei tal coisa.
Deixa Deus tirar essas palavras que está atrapalhando você sair da caverna. Deixa o céu esvaziar você nessa noite. Deixa o céu tirar tudo aquilo que não vai edificar a tua vida em nada. Deixa o céu esvaziar você. Nessa noite, talvez você está com um choro que você não consegue chorar diante de ninguém, mas eu quero dizer para você, desce do pedestral, saia do salto, você está na casa do Deus Todo-Poderoso. Aqui há abundância de alegria. Quer chorar, chore. Quer cantar, cante. Quer sorrir, sorria, porque a presença de Deus está nesse lugar para fazer a diferença na tua vida. Saia da caverna. Pastor, como eu vou esvaziar de mim? Deus está falando para você nessa noite. Deixa Deus esvaziar o teu coração. Deixa Deus esvaziar a sua mente das coisas dessa terra. Pelo menos nesse culto, para você sair daqui renovado, para você encarar as diversas situações lá fora. Pastor, eu não estou conseguindo. Nesse momento, você está coberto de oração. Nesse exato momento, o teu nome está sendo mencionado lá no trono da graça. E Deus está olhando para você e falando assim, olha, desce do salto que essa noite eu quero ter um particular contigo. Deus está falando para você o seguinte, deixa eu esvaziar tudo isso que você está cheio. Talvez até cheio de você mesmo. Deixa Deus esvaziar, para Ele encher com as coisas do céu, as coisas divinas. Porque as circunstâncias dessa vida já não nos traz expectativa nenhuma. E eu vim aqui como boca de Deus nesse lugar para falar para você. Deus só está esperando a tua obediência. Sai da caverna. Elias, o que é que você está fazendo aí, Elias? Senhor, eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais as palavras que foram lançadas contra a minha vida. Eu já não aguento mais tantas coisas. Agora, para mim, Senhor, eu acredito que só a morte. Elias, o que eu tenho para fazer ainda com você, não chegou nem na tua mente. Agora você imagina um homem ser levado ao céu sem passar pela morte. O redemoinho levou ele ao céu. Ele desafiou 850 homens. Ele orou, Deus trancou o céu, não vai chover. Depois de 3 anos ele ora, Deus abre o céu, toma chuva. Ele ora, pede ao Senhor, Senhor, manda fogo, consome esses adversários. Deus manda fogo. Que homem é esse? Cadê aquele homem, aquela mulher que orava pelas pessoas em qualquer lugar? Não tinha obstáculo. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você. Não adianta mais você falar que não quer mais fazer. Não adianta mais você dizer que se magoou com fulano ou ciclano. Deus só manda perguntar para você, e daí? O que eu tenho com isso? Deus te trouxe aqui para você, para dizer para você, come e bebe, porque você ainda tem uma longa caminhada. E o que Deus quer fazer em você e através de você, você não tem noção do que Deus ainda tem para fazer. Talvez você entrou por essas portas já desacreditado. Talvez você entrou por essas portas sem expectativa nenhuma de mudança. Você está vindo só como diz uma música secular, deixa a vida me levar, se alguém me chamar eu vou. Um dia você está aqui, no outro você já não sabe se vai estar, você vai para onde tiver um convite mais, e Deus está falando para você e para mim. Isso também é uma caverna. Você está indeciso na maneira de servir o Senhor.
Talvez você está passando situações e falando assim, eu não vejo nada acontecer, a minha vida só é sofrimento. Você pensa que não. Deixa eu contar aqui algo. Se eu já falei, eu vou falar novamente. Se você já ouviu, vai ouvir novamente. Você já viu uma laranja tomando o próprio suco da laranja? Você já viu uma rosa cheirando o seu próprio perfume? Você já viu uma cana, quando passa na moenda, a própria cana tomar o seu próprio caldo? Não. A rosa, ela sofre, ela é esmagada, para eu e você sentir o perfume dela. A cana, ela é consumida para eu e você tomar o caldo. A uva é amassada para tomar-se o vinho. A azeitona é amassada para fazer o azeite. Você está passando por essa situação, talvez você pense que não, mas tem alguém olhando para você e falando assim, eu quero ser igual àquela fulana, olha a vida dela e não para de caminhar. Tem alguém olhando para você e querendo estar no teu lugar, e não sabe o que você está vivendo, mas quer estar no teu lugar. Então, alguma coisa está acontecendo através dessa tua trajetória. Pastor, não é possível que eu vim nesse mundo para sofrer. Não, sai do caverna. Essa noite é a noite de sair da caverna, onde Deus vai levar você a lugares que você nem imagina. Sai da caverna. Na caverna, Elias ouvia a voz de alguém que Deus mandava ir lá. Talvez você entrou nessa noite e Deus está usando a minha vida para falar para você. E talvez você não dá ouvido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer que Deus pega você para ter um particular? Pastor, já não ouço mais profeta. Já não acredito mais em nada. As palavras ministradas para mim. Você quer que Deus faça contigo igual fez com Elias? Mandou 2 vezes. Sai da caverna. Ele saía, comia e voltava. Segunda vez, volta e manda sair. Sai. Na terceira vez, Jesus se apresenta para ele da porta da caverna, fazendo uma ilustração. Ele dentro da caverna, Deus pega e fala assim, o que eu quero fazer contigo, eu não vou fazer aí dentro. Sai da caverna. O que é que você quer que aconteça mais? Eu falei uma frase uma vez para uma pessoa no Rio de Janeiro. Eu falei assim, na verdade, vou ser bem verdadeiro aqui. Perdi meu pai num assalto no portão de casa. O rapaz veio roubar o carro e ele reagiu, mataram ele. E eu tenho uma irmã que ela entrou para a caverna e ficou. E Deus, eu visitava, os pastores visitavam, a gente orava e tal, Cláudia ia, todo mundo e tal. E ela viu a cena, ela presenciou, e ela é casada e tem um filho. Eu falei, irmã, eu vim aqui dizer para você o seguinte, de tantas vezes que eu já vim aqui. Deus permitiu. Você quer que Deus te apresente algo pior para você esquecer isso e voltar à tua vida? Pastor, traduz para mim. Talvez você está passando uma situação que você já ouviu tantas palavras sobre isso, para você reanimar, reagir. Será que é preciso Deus apresentar uma situação pior para você esquecer isso aqui, se envolver com isso aqui? Pastor, pior do que isso não tem. Tem sempre algo pior para acontecer. Assim como o momento bom, ele passa na nossa vida, os momentos ruins também passam. Tudo tem fim. E por que ficar alimentando um sentimento que já não tem mais retorno, que era a perca de papai? E aí eu dei uma injeção nela, e ela tem um filho, tem um esposo, e aí eu falei, irmã, sai da caverna. Será que você está esperando Deus te apresentar algo ainda pior do que está, para você ouvir os profetas?
ou as profecias, ou a voz de Deus através de alguém? Ou será que vai ter que ser o próprio Deus se apresentar para você? O que é que nós estamos esperando? Quando nós somos escolhidos, perdemos o direito de escolha. Você não pode escolher sofrer, porque você é um escolhido. Deus não te escolheu para sofrer. Você não tem o direito de escolher sofrer. Pastor, qual é o melhor lugar que eu tenho para estar? Qual é o melhor a fazer? É na presença do Senhor. O melhor lugar é na presença do Senhor. Obediência. Pastor, mas está doendo muito. Eu sou humano. Eu sei o que é dor. Pastor, eu estou sofrendo muito. Eu sou humano. Eu sei o que é sofrer. Eu não tinha condições nenhuma de estar aqui ministrando nessa noite. Só Deus sabe, e minha esposa, o que nós travamos no decorrer dessa semana. Mas eu não tenho o direito de escolher, porque eu fui escolhido. Quando o pastor Josafá me passou a agenda, eu falei, pastor, tudo certo. Eu não tinha condições nenhuma de estar aqui. A minha esposa está ali, só Deus sabe, ela falou, eu vou melhorar, eu vou estar lá. E talvez você também não tinha condições nenhuma de chegar até aqui, e chegou. Sabe por quê? Deus te trouxe até aqui para relembrar você que o teu lugar não é na caverna. Saia da caverna. Pastor, eu vou pensar, talvez o mês que vem. Deus está falando hoje, saia hoje da caverna. O dia é hoje. O ontem não me pertence, o amanhã eu não sei, mas o hoje. Ontem é passado, amanhã é futuro, agora é presente. Então receba o presente de Deus, a palavra, saia da caverna. A caverna não é moradia. Você pode até ter passado, mas não é. Deserto não é moradia de crente, é lugar passageiro. Vale não é moradia de crente, é lugar de passagem. Vento, está passando pelo vento, acredita que vai passar. Crente não foi chamado para viver no vento, crente foi chamado para passar pelo vento. Então obedeça. Pastor, eu já não quero mais, eu me decepcionei. Eu já tive em tantos ministérios, eu já tive tantas decepções. Aqui eu não quero fazer nada. Quem disse que você tem o direito de escolha? Porque você foi escolhido. Pastor, eu só quero vir para os cultos, receber, engordar espiritualmente e voltar para casa. Quem disse que é para você ficar parado? A vida, ela precisa de movimento. E se você não estiver se movimentando, se você não der fruto, triste dizer, Jesus pode poldar alguns galhos, para que os de dentro dê fruto, ele pode poldar alguns galhos da ponta. Você que trabalha com lavoura sabe do que eu estou falando. Cadê você que orava, visitava? Cadê você que botava a mão nos enfermos e era curado? Cadê você que visitava e as pessoas no dia seguinte ligavam para você e falavam, poxa, como foi bom receber a tua visita? Cadê você? Cadê você? Pastor, eu já ouvi isso aí há muito tempo, eu tenho 40 anos. Deus manda te perguntar, e daí? Ele trouxe essa mensagem hoje, agora, para você. É fresquinha do trono da graça. Não tem nem esboço. Fora da caverna, tinha a presença. Dentro da caverna, só tinha a voz de Deus, através dos profetas. Você que escolhe. Você quer ficar só ouvindo a voz de Deus? Permaneça na caverna.
Você quer ter intimidade? Quer viver experiência com Deus aqui fora? Saia da caverna. A caverna não é o teu lugar. Deus quer usar as ferramentas. As ferramentas estão no canto, jogada, enferrujada. Se as ferramentas que Deus tem nesse lugar funcionar no lugar certo, isso aqui fica pequeno. Você quer ver uma coisa? Eu gosto de usar alguns exemplos. Não sei se tem pedreiro aqui, os homens podem dizer. Quanto tempo a gente levaria para derrubar essa parede daqui até aquela caixa? Vamos botar aí 10 homens. Quanto tempo levaria para derrubar esse pedaço de parede? Dá um chute aí. Quem conhece? 1 hora? 10 homens? 1 hora. Legal. Os homens são... Legal. Agora, eu boto 20, em vez de 10 homens, eu boto 30 homens. Mas cada um com uma colher de pedreiro. Às vezes nós estamos no propósito certo, mas com as ferramentas erradas. Você pegou isso? Quem pegou? Às vezes nós queremos fazer algo, é o momento, mas a ferramenta está sendo usada de forma errada, porque aquela ferramenta funciona bem em outra área. Quem está pegando? Então vamos derrubar essa parede. Em vez de 10 homens, 1 hora, eu boto 30 homens com 3 horas. Mas eu vou dar um garfo de almoçar na mão de 30 homens. Vamos derrubar essa parede com quanto tempo? Nunca. Por quê? Nós estamos num propósito certo, mas usando a ferramenta errada. Agora, cada ferramenta sendo usada nos seus devidos lugares, a coisa anda, a coisa flui, a coisa acontece. O que Deus manda dizer para você nessa noite, você que está sentado, enferrujado e fala que não quer mais cargo por decepções, Deus está falando para você, você não tem o direito de escolha, porque você foi escolhido. Você não tem o direito de escolha, porque você foi escolhido, ponto. Você vai entrar em guerra com Deus? Aí não é comigo, aí eu saio e deixo você com quantos irmãos você quiser ficar, mas eu saio. Não tem quem ganha uma batalha com Deus. Elias derrotou 850 homens. Como? Ele obedecia a voz de Deus. Deus mandava, faça isso, faça assim, faça isso, faça. Era um homem íntimo. Agora, eu e você não temos o direito. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. E Deus manda dizer para você...